Bom dia! Bom dia, gente! Tudo bem? Bom dia! Vamos entrando, todo mundo, 10 horas hoje, olha, em ponto, cravado. E vai tá deixando aí de onde você tá falando. Se você depois tiver alguma dúvida, pode mandar também pra gente. Você tem aquele aviãozinho ali embaixo, então você pode convidar alguém também para participar juntamente com a gente dessa live. Olha, o professor Felipe Guerra já entrou, já vamos colocá-lo aqui. Eu só quero fixar o comentário para que quem entre saiba o assunto da nossa live de hoje. Vamos colocar dado para conversar com vocês. Enquanto ele entra, podem entrando, aproveitem, mandem aviãozinho para as pessoas que vocês conhecem. Bom dia! Bom dia, Cíntia, Maiara, advogadas do futuro. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Se tivesse combinado, não seria coral, né? Muito bom. Estamos alinhados. É isso mesmo. A gente vai começar, então, porque assim, essa 1 hora é um desafio a gente conseguir tratar todos os temas e passar. Então, sem delongas, para quem não nos conhece, né, professora Cíntia, professora Maiara, somos advogadas, professoras, coordenadoras de núcleo de prática jurídica, e hoje estaremos aqui fazendo essa mediação com o professor Felipe Guerra. Nos deixe chamar assim, porque vai ser eternamente nosso professor. Realmente foi uma honra ter sido sua aluna. E para quem teve essa oportunidade, sabe que realmente é um grande divisor de águas. Então, a gente vai fazer uma breve apresentação do professor Felipe e depois a gente já passa para ele também deixar algumas considerações, né? Isso aí. O professor Felipe é advogado, é professor, é formado em História também, está conselheiro federal, já foi presidente da subseção de Sinop por 2 gestões. E o que eu gostaria de deixar assim, né, a conversa mais informal com o professor Felipe, a gente consegue tirar um aprendizado e um conhecimento. Então, talvez seja uma das mentes mais brilhantes que a gente conhece, sem demagogia, por favor, é verdade. Somos muito gratas, assim, realmente, de ter a oportunidade de conhecer realmente com mais profundidade toda a sua história, sua família e a sua carreira mesmo, sabe? Em fazer essa função que fez na docência e faz. Então, tivemos a grata oportunidade de administrar 2 cursos, né, com ele, sobre ética e prerrogativa profissional. Então, esse assunto é um dos assuntos que nós temos em comum e que realmente o Dr. Felipe hoje tem muito, muito para passar aqui nesse momento que nós iremos compartilhar um pouco e conversar com todo mundo que está aqui nessa live. Eu sou suspeita em dizer porque, além de ter sido meu professor, foi meu orientador de monografia e eu falo que foi o meu mentor. Assim, muito do que eu sou hoje, eu sou porque eu aprendi diariamente durante longos 5 anos com o professor Felipe Guerra. E assim, se a Maiara é o que ela é aquela gratidão que é dívida eterna e impagável, né, ao professor Felipe. E assim, eu quero chamá-lo de professor porque é como a Cíntia falou, cada ligação, cada conversa é um aprendizado. É assim, eu sei que muito mais do que o conhecimento técnico, o que diferencia o professor Felipe Guerra das demais pessoas é a sabedoria mesmo que vem de Deus e que a gente nota isso cada vez que ele fala. E assim, gente, tá parecendo rasgação de seda. Pronto, acabou. É porque a gente precisava falar, nosso coração estava cheio disso para falar e nós precisávamos falar sobre isso. Vocês vão perceber a diferença de quando o professor realmente tem atuação prática e é apaixonado pelo que faz. Eu estava conversando com a Cintia antes da live e eu falei, nossa, nós temos 3 coisas em comum. E é coisas que muito me agradam de ter em comum com o professor Felipe Guerra. O primeiro é o amor à advocacia. Quando você realmente ama o que você faz, você desempenha isso com todo o seu afinco, com todo o seu amor, e é por isso que trabalha com excelência. O segundo é a paixão pela docência. Vocês verão hoje que nós teremos uma aula. O professor Felipe Guerra é completamente claro, enfim, a metodologia que ele utiliza não tem como não aprender, até por ele ser formado em História, então ele faz esse caminhar que a gente come o direito com prazer, com amor, sabe? E o terceiro é a paixão pelo sistema OAB. Então, se hoje eu falo assim, quando você está próximo de alguém que tem esse amor pelo sistema OAB, esse bichinho te pica e quando você menos percebe, você está inserido, você está trabalhando pela classe com amor, porque a gente não consegue não se espelhar em quem realmente faz de forma genuína. Então, assim, professor, nossa gratidão.
E agora eu quero abrir para suas palavras iniciais, antes de nós começarmos aqui o nosso roteiro, que é enorme. Essa casa é sua, sinta-se assim totalmente confortável e realmente e com toda a liberdade, mesmo porque é uma conversa. Por mais que a gente vai conversar assuntos sérios, o grande objetivo aqui do nosso perfil é tratar assuntos de direito de maneira mais complicada. E nada como uma boa conversa para a gente conseguir disseminar conteúdo de valor e informação que é válida. E é um tema que é extremamente pertinente aos advogados e aos estudantes e para a sociedade em geral. Realmente porque saber que existem, né, as prerrogativas dá realmente toda essa sobriedade que é da nossa profissão e também esse respeito que nós conquistamos. Eu já começo emocionado com essas lindas palavras, né? Eu sempre brinco que eu sempre tive um sonho, e esse sonho era poder um dia ser professor, era um dia poder ter meu escritório, mas o que eu mais me alegro é poder chamar de amigas hoje, né? Vocês são de dentro da minha casa e isso muito me alegra. E fico muito satisfeito de estar participando dessa live para falar de um tema tão caro à advocacia, né? A advocacia de Sinop, a advocacia de Mato Grosso, uma advocacia brasileira, né? Então, este é um tema claramente institucional, muitos podem não entender a sua importância, mas ele é imprescindível para que a advocacia seja forte e saudável, como é a advocacia brasileira. E seguramente tem dentro do sistema OAB garantias que foram conseguidas com suor, com muito esforço, que garantem esta independência e esta liberdade no exercício da advocacia. Então, eu agradeço o convite de vocês e espero que possa contribuir de alguma forma. Com certeza. Eu acho até que, como a gente tem muitos alunos aqui na live, temos muitos advogados que nos prestigiam também, mas como esse perfil é um perfil acadêmico e a gente já falou para os nossos alunos que vamos aproveitar esse momento de pandemia para enchê-los de conteúdo com convidados especiais, eu acho que nada mais salutar do que a gente começar explicando o que são as prerrogativas. Será que elas são realmente necessárias? Por que elas existem no Estatuto da Advocacia? Né? Será que é para garantir uma posição superior às demais profissões liberais autônomas? Então, eu acho que a gente conversar um Perfeito. Isso é coisa que acontece ao vivo. Muito então, bom. Eu já desesperei aqui, né? A gente falar sobre isso, a gente faz o alicerce da nossa casinha para a gente chegar, então, até a criminalização dessas violações, né? E é importante nós começarmos essa discussão por aí mesmo, né? As prerrogativas não são privilégios imerecidos, não é mera bondade do legislador, muito pelo contrário. A positivação das nossas prerrogativas, e como eu disse no começo... Professor, só um minuto, estão pedindo para a gente colocar o fone. Eu vou colocar o meu, se o professor puder colocar o seu também. Está dizendo que está dando um pouquinho de eco. Para mim aqui não está dando eco, mas como estão pedindo, vamos colocar, não custa, né, para a gente melhorar a qualidade, porque a gente não pode perder um segundo dessa fala importante do professor aqui, porque realmente vai ter diferença na nossa vida profissional. E muito bem, melhorou agora? O advogado é o primeiro defensor. Excelente, vamos lá. Pessoal, só quem está participando, se por acaso tiver algum ruído, vocês já mandem aqui que a gente já tenta solucionar. Muito bem, eu fiz até uma gambiarra aqui para o meu celular poder ficar em pé. Mas como eu dizia, eu nem as conto prerrogativas... que a gente tem gambiarra também. Como eu já dizia, as prerrogativas, portanto, elas não são privilégios imerecidos, muito pelo contrário. Elas decorrem da própria indispensabilidade da advocacia, não apenas à administração da justiça, porque tenho dito isso em minhas falas, de que ser indispensável à administração da justiça, e é assim que o texto constitucional está posto, é um grande prestígio para a advocacia, mas eu ouso dizer que nós somos muito mais do que importantes indispensáveis à administração da justiça. Nós somos indispensáveis ao próprio Estado democrático de direito. À medida que os direitos estão postos na Constituição, nossas garantias, nossos direitos fundamentais, que não são observados naturalmente,
por fatores inúmeros, né, das desigualdades do nosso país, a incapacidade do Poder Executivo de criar estrutura material para que os cidadãos tenham seus direitos reconhecidos de forma natural. Então, esta não observância dos direitos acaba gerando o acesso ao Poder Judiciário. E isso se faz através do advogado. Então, nós, mais do que indispensáveis à administração da justiça, nós somos indispensáveis à consecução de direitos e garantias fundamentais do cidadão. A própria expressão advocatus, do latim, aquele que foi chamado, é justamente essa terceira pessoa que é chamada para falar em meu nome, mas que não defende direitos que são próprios, e sim direitos que são de outrem. Então, para que eu consiga dar cabo, né, levar ao fim esta defesa desses direitos, é necessário que me seja assegurado algumas garantias profissionais. E estas garantias profissionais, que são indispensáveis à advocacia livre e independente, são estas garantias que me permitem exercer com liberdade e independência. É isso aí. Vocês percebam a magnitude e a importância que é as prerrogativas. Então, nós poderíamos citar, nós somos a única profissão liberal mencionada na Constituição Federal no artigo 133, e se o legislador não tivesse nos garantido, através de uma lei federal, né, essas prerrogativas, muito provavelmente nós não conseguiríamos ter essa liberdade e independência para atuar pelo nosso cliente. Então, vocês percebem que a prerrogativa é nossa, mas não é para nós, é para o exercício profissional. Né? Lembrando, doutora Maiara, que a atividade da advocacia, ela em regra é uma atividade de contraposição. Você tem que se opor a uma estrutura gigantesca do Ministério Público nas ações penais públicas incondicionadas. Você tem que lutar não contra a outra parte, porque isso faz parte do jogo processual, dos atores processuais. Mas quantas vezes um advogado civilista não tem que ir num cartório se indispor para que o servidor cumpra apenas o seu dever funcional? E para isso ele precisa ele precisa ser assegurado que isso não gerará nenhum tipo de reprimenda, perseguição ou coisa do tipo. E o que nos assegura isso são justamente as nossas prerrogativas. Exatamente. E professor, era mesmo necessário incluir mais um artigo no Estatuto da Advocacia pela Lei de Abuso de Autoridade? As próprias prerrogativas esculpidas no artigo 7º e 7º-A, que são as prerrogativas da mulher advogada, já não eram suficiente? Essa é uma pergunta, e aqueles que atacam essa iniciativa legislativa que parte de alguma forma da OAB, a crítica passa por isso. A lei de abuso de autoridade já trazia dispositivos que podiam se aplicar aos casos. Nós já temos no artigo 6º, 7º e 7º-A as prerrogativas devidamente positivadas. Mas, em verdade, o que acontece na prática, e é importante que se diga, é que neste país a norma não se auto-aplica. Então, ainda que nós tivéssemos, como de fato temos na Lei 8.906 de 94, as nossas garantias ali postas e devidamente positivadas, as violações dessas prerrogativas acontecem diuturnamente. Não raro você ir ao fórum e sair de lá bravo e resignado, porque uma prerrogativa sua não foi observada, porque você não conseguiu falar com determinado magistrado, enfim. Então, o simples fato de nós termos garantias positivadas, e essa positivação decorre de lei federal, portanto, não é uma norma de menor importância, e é importante que se diga isso, muitas vezes magistrados, delegados, promotores, servidores públicos, de uma forma geral, entendem que as nossas prerrogativas é uma norma, ainda que seja uma norma de só menos importância, e ela não é. Ela possui exatamente a mesma força normativa do que o Código Penal, do que o Código de Processo Penal, e assim por diante. Mas como esta norma não se auto-aplica, é necessário que nós criemos mecanismos de fiscalização de sua observância. E aí nós temos mecanismos internos dentro da Ordem dos Advogados do Brasil e temos mecanismos externos, que é justamente este arcabouço legislativo que protege o advogado. Se você me permite, eu costumo dizer que dentro desse sistema de proteção das garantias profissionais, das nossas prerrogativas, o primeiro e talvez mais importante de seus defensores seja o próprio advogado.
Quando Sobral Pinto diz que a advocacia não é uma profissão de covarde, é justamente porque você não pode permitir que se transija com suas prerrogativas. Até porque, se essas prerrogativas são a condição para a consecução de direitos que não são seus, eu ouso dizer, inclusive, que estas prerrogativas estão mais para prerrogativas do seu cliente, de que o seu advogado atuará com liberdade, independência, destemor, falará a hora que for necessário, fará suas intervenções a hora que for necessário. Então, se estas garantias estão mais para o cliente, nós não podemos transigir com estas prerrogativas, porque eu estaria, de alguma forma, transigindo com o direito alheio, o que nós sabemos que é vedado. Mas, assim, o advogado, ele deve sim surgir quando há uma violação de prerrogativas? Seguramente, porque ele é seu primeiro defensor. E a Ordem dos Advogados do Brasil, nas subseções, através de suas comissões de defesa de prerrogativa, em âmbito seccional, através do nosso Tribunal de Defesa de Prerrogativa, em âmbito do Conselho Federal, Comissão Nacional de Defesa de Prerrogativas e Procuradoria de Defesa de Prerrogativas. Estes mecanismos, eles são substitutivos do advogado. Então, o advogado inicia um enfrentamento, ele eventualmente pode não conseguir superar aquela violação, aí é onde a ordem o substitui neste enfrentamento para então fazer às vezes, e o magistrado, o delegado, seja quem for, precisa entender que quando a ordem atua na defesa de uma prerrogativa, são mais de 1.200.000 advogados que falam exatamente a mesma língua, ao mesmo tom, são uníssonos, de que em um nós somos todos e em todos nós somos uns. Então, ainda que nós tenhamos esses mecanismos de defesa individual, que é o próprio advogado, nós temos mecanismos institucionais, que são as nossas comissões, nosso TDP, ainda assim as violações acontecem. E eu vou dar um exemplo que pode parecer jocoso, eu já falei sobre isso numa palestra que nós ministramos juntos. Quer ver uma violação que pode parecer de só menos importância, mas ela revela um cenário de constantes violações de prerrogativas. É você ir a uma unidade prisional, por exemplo. Quando você, aqui em Sinop, nós temos uma grande unidade prisional, que é o Presídio Ferrugem, quando você chega e bate a chave do seu carro na janelinha da porta de entrada, a primeira coisa que você ouve lá de dentro, de uma voz que você nem identifica o rosto ainda, é assim: você tá com a sua carteirinha? Não. A minha não é uma carteirinha. Carteirinha é carteirinha de ônibus, de entrada de cinema, de meia entrada. A minha é carteira profissional, para a qual eu estudei 5 anos, fiz uma prova difícil da OAB e, portanto, eu exijo que me tratem e que trate essa minha identificação profissional, não com este quase que desprezo, quase que um tom jocoso. E, como eu disse, pode parecer um exemplo de só menos importância, mas ele já revela a forma como os servidores observam as nossas prerrogativas. Então, esta reiteração de violações de prerrogativas, ainda que diante dos mecanismos, forçam a utilização do direito penal, que nós sabemos ser a última ratio na solução dos conflitos. Agora, esta positivação agora de natureza criminal, que é a criminalização das violações das prerrogativas, ela precisa seguir um programa penal constitucional, né? Ela decorre exatamente das inviolabilidades que estão postas no artigo 133 da Constituição. Nós tínhamos, antes do projeto que acabou gerando a Lei 13.869 de 2019, inúmeros outros projetos de lei que versavam sobre a mesma matéria. Alguns com maior amplitude, outros com menor amplitude, mas em verdade é que estes outros projetos, eles não observavam este cronograma, este programa penal constitucional. Tanto é verdade que, diferentemente do que muitos advogados falam por aí, eu tenho sempre a ousadia de corrigi-los, agora está criminalizado o prerrogativo, eu chego metendo o pé na porta, falo mais alto. Não, peraí. Primeiro que não são as mais de 21 prerrogativas do artigo 7º que estão, e suas violações, que estão criminalizadas. São apenas aquelas dos incisos 2, 3, 4 e 5. E por que apenas essas e não todas as prerrogativas, já que os outros projetos de lei afirmavam que a violação de qualquer daquelas prerrogativas já era o suficiente para gerar uma prática delitiva. Justamente porque esta positivação hoje, né, essa normativa criminal da violação das prerrogativas, precisa obedecer o que diz a Constituição. E a Constituição, quando no seu artigo 33 diz que o advogado é indispensável à administração da justiça, ele diz: sendo inviolável em seus atos e manifestações, nos limites da
lei. E, portanto, é desta inviolabilidade constitucional que nós desdobramos em inviolabilidade do escritório, inviolabilidade das comunicações entre advogado e cliente, inviolabilidade da liberdade ambulatorial do advogado quando no exercício da atividade profissional por crime afiançável, é a garantia da inviolabilidade de sua liberdade ambulatorial antes do trânsito em julgado de uma sentença condenatória, quando ele somente pode ser preso por crime inafiançável e ainda assim posto em uma sala de Estado-Maior ou, em sua ausência, em salas condignas com a importância da OAB. Né? Então, é esse cenário que gera a necessidade de nós lançarmos mão do direito penal, que, em regra, não deve ser utilizado para qualquer situação. Mas essa é uma reiterada. E considerando a importância da advocacia para a concretização de direitos que não são nossos, daí a necessidade, então, de nós positivarmos criminalmente a violação destas prerrogativas relativas às inviolabilidades. Professor Felipe, a gente percebe também que essa questão da prerrogativa, ela passa também por uma mudança de comportamento do próprio advogado. Porque a partir do momento que ele toma ciência de que aquilo que ele porta não pertence a ele, sim a quem ele representa, ao cliente, a toda a sociedade, essa mudança na postura também de entender que às vezes aquele ato não está sendo apenas uma falta de respeito, e sim uma violação de prerrogativa, nasce também a ele essa responsabilidade em levar isso em diante. Porque às vezes a gente vê que o que acaba acontecendo é que por medo, por vergonha ou por N fatores, advogados e advogadas passam pelas mais variadas situações humilhantes nesse país e às vezes não acabam tomando nenhuma atitude em relação a isso. Então a gente percebe também que uma advocacia forte, ela só vai se fazer forte se eu entender que o primeiro defensor dos meus direitos sou eu. Então, conhecer prerrogativa é tão importante como ter conhecimento técnico para advogar. Porque você pode ter o conhecimento técnico nichado específico. Se você não sabe se portar naquela situação, primeiro você vai ser tolhido e não vai conseguir exercer a advocacia em toda a sua plenitude. Então, realmente falar, para quem tem muita gente entrando agora, falar sobre violação de prerrogativa é falar algo que está intrínseco à nossa profissão. É algo que está totalmente interligado. Conhecer prerrogativas profissionais vai além de passar no exame de ordem. É verdadeiramente você estar capacitado para você realmente conseguir advogar de forma efetiva e defender o seu cliente. Não há advocacia livre e independente sem as prerrogativas profissionais devidamente observadas. Essa é a verdade. O advogado que não conhece suas prerrogativas, se ele não consegue defender um direito que é meio seu e meio do cliente, muito provavelmente ele terá dificuldade também de defender o seu cliente de forma eficaz, né, que consiga chegar aos melhores resultados. O advogado, ele precisa participar das atividades da OAB, ele precisa conhecer quais são as suas garantias profissionais, ele precisa ter essa liberdade de acesso às diretorias das subseções e das diretorias seccionais e não se calar. Nós, advogados e advogados do Brasil todo, precisamos compreender a importância da Ordem dos Advogados nesse cenário. Sabe? Às vezes a gente fica, mas eu vou acabar sendo perseguido. Mas se você não fala na primeira, não fala na segunda, daqui a pouco estão batendo espora em você. Estão te chicoteando, juízes te tratando em tom jocoso e o advogado sempre na dúvida se vai haver algum tipo de represália, ele prefere ficar quieto muitas vezes. E este não é o comportamento mais adequado. Eu costumo dizer que eu gosto de ser admirado, sim, pelo amor, pela simpatia, pela presteza, pela técnica jurídica demonstrada nas peças em audiência. É assim que todos nós gostamos de ser respeitados. Mas caso isso não seja o suficiente, e frise-se, deveria ser o suficiente. Se isso não é o suficiente, então vamos para o enfrentamento. É mais ou menos aquela máxima. Se não vai pelo amor, vai pela dor. E aí vem então esse dispositivo 7B do nosso Estatuto da Advocacia, sendo mais uma perna deste arcabouço defensivo do advogado. E eu ouço dizer que não é uma perna. É talvez a cereja de um enorme bolo, a parte mais importante desse bolo. A gente percebe a preocupação do legislador de realmente, ao longo desses anos, não sabe que só há positivação se há o fato social.
Então, o legislador não ia, de forma imoderada, irracional, colocar uma criminalização de uma violação de prerrogativa a esses incisos, né, de 2 a 5 do artigo 7º do Estatuto, se realmente isso não acontecesse na vida prática. Então, é aquilo que o professor Felipe falou, né? Na prática, a teoria é outra. Então, houve sim essa necessidade para garantir aquilo que a Constituição Federal nos diz e para que a tríade da justiça aconteça de uma forma de equiparação de valores e armas, porque senão realmente o nosso cliente ele fica desarmado diante do aparato estatal. E aí, gente, para quem entrou agora, nós estamos falando da criminalização da violação das prerrogativas. Estamos falando do novíssimo artigo 7º-B, que foi inserido no Estatuto da Advocacia, né, pela Lei de Abuso de Autoridade, Lei 13.869, de setembro, que entrou em vigência agora em janeiro. Então, é um artigo que foi positivado no nosso Estatuto da Advocacia e que já está em vigência. E aí, em relação a isso, eu queria, professor, que o senhor falasse um pouquinho para nós sobre essa Lei de Abuso de Autoridade. O porquê que esse artigo surgiu nessa lei, quem são os destinatários dessa lei e o porquê não poderia estar fora dessa lei a criminalização da violação das prerrogativas, porque tem tudo a ver com o espírito da norma, com o objetivo dessa norma como um todo, né? E a gente ouve muito comentário, lê muitos artigos, às vezes rasos na internet, que não sabem olhar para a Lei de Abuso de Autoridade com a importância que ela tem no nosso ordenamento hoje, que é uma defesa da sociedade, né, perante, né, as autoridades e aos abusos, às arbitrariedades que acontecem todos os dias em nosso país. Exatamente. Como eu disse no começo, existiam vários processos legislativos que traziam dispositivos muito próximos deste artigo 43 da Lei de Abuso de Autoridade e que chega ao nosso Estatuto da Advocacia como 7B. Vários desses projetos foram deixados de lado por vícios de inconstitucionalidade, por não observar este programa penal constitucional, e outros acabaram que não andaram. E não andaram por aquelas vicissitudes de um poder legislativo federal que está travado, que não é do interesse, que não é um tema que cai na aceitação popular, e hoje, infelizmente, muito mais do que criar normas efetivas e eficazes, o que se quer são aplausos e likes e visibilidade e reeleições, esses temas acabaram ficando engavetados. Até que então surge esta possibilidade do crime de violação de prerrogativas estar dentro de um pacote maior, que é esse pacote da Lei 13.869 de 2019, que é chamado de abuso de autoridade. Como o próprio nome sugere, Maiara e Cíntia, e senhores que estão nos assistindo, a lei só pune o abuso. Ela não pune o exercício legal, justo, legítimo da autoridade. Ela pune são os abusos. Quando você ouve críticas das mais variadas à formulação da lei de abuso de autoridade, você pode observar que sempre há um interesse íncito nessas falas. São alguém puxando a sardinha, puxando a brasa para a sua sardinha. Porque, em verdade, magistrados, juízes, promotores que atuam dentro dos limites da lei, que respeitam a advocacia, que respeitam o cidadão, que entendem que o processo ele só é efetivo e eficaz se ele ocorrer em momento oportuno, estes magistrados nada têm a temer. Agora, magistrados com histórico de reiteração, de violação de prerrogativas, de comportamento não urbano, não respeitoso, que trata a advocacia com menoscabo, que trata os advogados de forma vexatória. Esses precisam se preocupar, porque em sua atuação poderão incidir nos tipos penais da lei de abuso de autoridade e, eventualmente, caso aquela violação seja de prerrogativa, incidir, inclusive, no próprio dispositivo 43, que é o nosso 7º-B, ok? Se nós entrarmos no dispositivo propriamente dito, doutora Maiara, nós podemos entender que como objetividade jurídica deste delito, porque ele não nasce no Código Penal, então nós não temos isso com clareza, porque no Código Penal a objetividade jurídica nos é dada pelos capítulos e pelos títulos, né? Aqui nós não temos isso. Mas eu ouso dizer, e assim tenho me posicionado em minhas falas, de que a objetividade jurídica é justamente a administração da justiça. Se este tipo penal estivesse no Código Penal, ele estaria ali no meio do 300 e alguma coisa, que são os crimes que tratam da administração da justiça. Então, quando nós
positivamos essa criminalização, eu tenho comigo que o bem jurídico tutelado desse dispositivo é justamente a administração da justiça, à medida que o advogado compõe este arcabouço da justiça brasileira. E quem é que pode praticar este delito? Quem é que pode praticar o delito tipificado no artigo 7b do Estatuto da Advocacia? São justamente aquelas pessoas munidas de autoridade para impedir a comunicação pessoal e reservada do advogado, determinar a violação do escritório fora daquelas hipóteses legais, deixar... deixar de comunicar à OAB em caso de prisão em flagrante de advogado, aquele que determina o recolhimento de advogado fora de uma sala de Estado Maior antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. Então, quem pode praticar o crime são justamente esses indivíduos que possuem autoridade para violar aquelas prerrogativas descritas no artigo 2, 3, 4 e 5 do Estatuto da Advocacia. Isso compreende de magistrados, delegados de polícia, eventualmente diretores de unidade prisional, né? Vamos imaginar uma situação prática, um advogado é preso preventivamente, isso é possível? Perfeitamente possível. Ele pode ser recolhido em uma cela no Presídio Ferrugem, aqui em Sinop? Não, ele não pode. Ele deve ficar em uma sala de Estado Maior e, na sua ausência, em uma sala com condições contíguas à importância da advocacia. Ele chega na unidade prisional, ao invés de ser colocado na sala da OAB, ele é levado até uma cela. Mas não é isso que está posto no mandado de prisão preventiva. Nesta hipótese, não é o magistrado quem praticou quem praticou a ação nuclear. Quem violou a prerrogativa do advogado, neste caso, seria o diretor da unidade prisional, que na execução da determinação judicial acabou por exceder aqueles limites do mandado e, consequentemente, violou a prerrogativa do advogado. Mas, em resumo, este é um crime que exige que o indivíduo possua esta autoridade para determinar as violações dos artigos, incisos 2, 3, 4 e 5. E sabe o que me chamou a atenção nessa lei? Quando eu estava estudando, eu fiz o dever de casa para essa live e amei voltar a estudar Direito Penal e Processo Penal. O que me chamou a atenção foi o artigo 3º, que fala que os crimes dessa lei são de ação penal pública incondicionada. Então, chegando ao conhecimento da autoridade pública, a prática dessa lei é um poder-dever da autoridade a investigação, né, e a propositura, né, a oferecimento da denúncia. Claro que depois a gente tem os parágrafos que vão, de forma subsidiária, prever que, não sendo oferecida a denúncia no prazo legal, abre-se, então, o direito da ação penal privada subsidiária. Eu tô falando errado? Me corrige, professor. Perfeito. Essa linha mesmo, é essa linha. Você deve ter tido um bom professor. Ah, com certeza! É exatamente isso. Se você observar a pena do dispositivo do 7B, nós estamos diante de uma pena que vai gerar um termo circunstanciado. Infelizmente, a tramitação acontece em juizado especial. Mas muito mais do que a pena ser idônea para gerar regime fechado, o que nós queremos é que esta norma possua uma função pedagógica. Que os magistrados compreendam que as prerrogativas não são exclusivas do advogado, é também do cliente, e o advogado, e aí todo esse raciocínio que nós já construímos no começo dessa live. Então, o que se espera é que o advogado, ao ser violado em suas prerrogativas, comunique. Caso ele não o faça, a OAB pode fazer esta comunicação através de uma notícia-crime? Pode. A autoridade policial, ela pode instaurar ex officio um procedimento desta natureza? Não só pode, como deve, sob pena, inclusive, de prevaricação. Eu espero, sinceramente, que nós tenhamos muito poucos casos da aplicação efetiva desse dispositivo, porque eu quero que nós não tenhamos violações de prerrogativa. Caso elas existam, infelizmente, não há outro caminho a que se tomar. E aí, é claro, aquele que é o sujeito ativo desta prática delitiva, em um determinado momento, ou gozará dos serviços da Defensoria Pública dos Estados, ou ainda terá que fazer a contratação de um advogado. E aí eu tenho certeza que nesta contratação, o primeiro pensamento desta autoridade será: eu quero contratar um advogado que atue com liberdade e independência. Poxa, mas para que um advogado atue com liberdade e independência, ele precisa das prerrogativas que eu violei. Então, a norma vai sim ter essa função pedagógica de conscientização da importância de nossos prerrogativos.
E até às vezes para os críticos, né, que mas por que ter uma lei? Por que isso precisa estar positivado? Pela nossa estrutura de aplicação do sistema de leis, ele precisa estar positivado, porque no nosso país a gente adota civil law, então precisa ter realmente a lei para que a gente possa partir da sua aplicação. Então, muitas vezes, as pessoas realmente, como a Mayara tinha comentado, porque ouviam falar ou porque às vezes viu uma frase super eloquente de uma autoridade A ou B, né, não entende realmente a necessidade de que isso realmente precisaria estar positivado. E demorou-se 15 anos, né? Então demorou-se 15 anos para que realmente, e claro, essas situações específicas talvez poderiam ter outras que poderiam constar ali nesse rol. Sim, talvez num futuro não tão distante, esse rol possa ser aí aumentado em outras legislações. Porque a gente verifica que para quem realmente está ali advogando, está, vamos dizer, ali na trincheira, fazendo da advocacia realmente a sua trajetória, os desrespeitos são inúmeros. Mas precisa realmente ter aí reiteradas, né, violações, para que isso depois, de alguma forma, se torne realmente algo mais sólido ali, para que a gente possa exigir efetividade disso. E ainda que, eventualmente, você não consiga criminalizar a violação de outras prerrogativas pela não observância do programa penal constitucional, você consegue mecanismos intermediários sem a utilização do direito penal. No estado de Mato Grosso, por exemplo, nós já conseguimos a criação de uma norma estadual que torna o ilícito funcional a violação de qualquer das prerrogativas dispostas no artigo 7º. Em Cuiabá, essa mesma legislação de âmbito estadual já foi reproduzida em âmbito municipal. E aqui fica, inclusive, eventualmente nós podemos ter presidentes de subseção nos assistindo, que busquem em suas câmaras municipais vereadores que possam comprar esta ideia para que nós possamos também, de alguma forma, gerar mecanismos de punição para a violação das demais prerrogativas. Eu confesso a você que não consigo vislumbrar a possibilidade da criminalização da violação de todas as prerrogativas sob pena de um vício de inconstitucionalidade. Mas nada impede que, através de um ilícito administrativo, nós já tenhamos aí um resultado positivo. Até porque um ilícito administrativo, além de gerar todo aquele stricto judice, né, aquele trauma do processamento, isso também pode travar as promoções, o aumento das classes dentro dos servidores públicos. Então, isso também é um mecanismo que nós devemos copiar nas subseções. Quiçá nós não precisamos usar esse artigo 7º-B em nenhuma das nossas atuações. Mas para aqueles que realmente pensam e criticam que a pena é mínima, isso vai para o juizado especial criminal, enfim, não tem muita represália, percebam que é uma engrenagem que ela gira. Né? Uma punição, ainda que dentro de um juizado especial, a um magistrado, a um delegado, a um agente de polícia, enfim, a todos esses entes públicos, isso vai gerar reflexo, inclusive, dentro da sua lei orgânica funcional. Né? E a gente sabe que uma condenação para esse tipo de cargos, além de ser uma falta, ainda pode ocasionar a abertura de um processo administrativo disciplinar e dentro do processo administrativo disciplinar gerar tudo aquilo. Porque o próprio artigo vai dizer, o artigo 4º, que pode, como efeito da condenação, gerar a perda do cargo, mandato ou função pública. Então perceba que assim, não é o quantum penal. A intenção do legislador não é realmente fazer a pessoa ir presa em razão da violação da prerrogativa do advogado, mas sim para que a nossa relação de urbanidade, de respeito, né, e de realmente atendimento àquele profissional que está atuando no exercício de direito de outro que não tem voz para falar dentro de um processo, isso possa ser respeitado. Então é uma engrenagem que, quiçá, a gente não precisa utilizá-la, mas que com certeza vem para garantir essa liberdade, essa independência da atuação e principalmente para que a advocacia seja vista como uma das profissões realmente de maior respaldo em respeito, em eticidade, né? E como já foi outrora uma dos primeiros colocados no nosso Brasil, né, na análise pela sociedade, que a gente possa voltar a ocupar esse cargo, porque realmente sem advocacia não há justiça. É a única profissão liberal que precisa de 2 profissionais para a justiça acontecer. Eu preciso do advogado do autor e do réu. Então, às vezes, o que falta tudo isso daí é aquele senso de respeito.
Então, ao passo que eu percebo assim, professor, posso estar errado, mas muitas violações de prerrogativas acontecem porque o advogado já chega de tão desrespeitoso, não tem o bom senso e não cumpre o artigo 6º, né, que é dever do advogado e de todas as autoridades se tratar com respeito mútuo. Então, eu acho que tudo parte daí. Ninguém precisa chegar no artigo 7º-B se todo mundo cumprir o dever de casa aqui no começo, né? Você que foi minha presidente de COJAD, a Cíntia é minha presidente de CDM, né, da nossa Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres. Vocês sabem que na entrega de carteiras eu sempre fui muito assintoso em minhas falas quanto à origem da violação das prerrogativas. A origem da violação das prerrogativas não pode nascer no comportamento não urbano do advogado. Advogado tem prerrogativas, mas ele não é o todo-poderoso. Os servidores públicos possuem suas limitações, o advogado precisa entender isso, não é a carteirada que vai resolver os problemas da humanidade. Agora, quando você, com urbanidade, com respeito, em tom amistoso de voz, é gratuitamente violado em suas prerrogativas, aí eu não tenho dúvida de que é necessário sim uma reprimenda, e uma reprimenda inclusive de natureza penal. Nós sabemos que as corregedorias dos tribunais, ainda que isso paulatinamente venha mudando, e nos últimos 15 anos foram aperfeiçoados os mecanismos de fiscalização do comportamento dos magistrados, mas nós sabemos que há ainda algum elemento de corporativismo nessas corregedorias. Tanto é que nós temos hoje o Conselho Nacional de Justiça, que é, de alguma forma, um controle externo das ações destes tribunais e destas corregedorias. Mas ainda assim, mesmo diante desses controles internos, nós sabemos que hoje, com um dispositivo que criminaliza essas violações, a persecução da responsabilidade administrativa e criminal gerará melhores e mais eficazes resultados. Professor Felipe, o senhor falou algo assim de extrema importância, né, sobre o corporativismo que existe realmente em algumas instituições. E principalmente para os advogados, os estudantes que estão aqui juntamente com a gente nessa live, pessoal, precisamos ser também corporativistas. Precisamos defender o outro advogado. E isso é uma das coisas que a gente fala muito, essa mudança de paradigma. Durante muito tempo, o advogado como nosso inimigo. Não! O advogado é o nosso colega de trabalho. Em regra, precisaremos de dois. Eu advogando para uma parte e ele advogando para outra. Então, realmente, e um caso que às vezes talvez a gente nos marcou muito, foi o caso da advogada Valéria. Enquanto ela naquela cena, sendo algemada, os outros colegas filmando. Então, realmente, esse senso de empatia, de colaboração, ele começa muito. Então, realmente, se ver no outro. O advogado foi desrespeitado? Eu fui desrespeitado. Porque isso enfraquece a nossa advocacia. Então, realmente, esse novo pensamento, trazer realmente para nós, por isso que participar do sistema OAB, através de suas comissões, inúmeras ações que são desenvolvidas, isso traz para a gente esse senso de união, pertencimento, né? De pertencimento, de se ver realmente no outro. Então, a gente vai às vezes analisar se houve um excesso, por que começou, isso é uma outra história, mas assim, foi violado, aconteceu algo, eu estou com você. Eu estou com você. E se ali houve algum excesso, isso vai ser analisado. Mas realmente ter esse senso de se ver no outro colega, que isso também, principalmente, a gente viu assim, tem muitos alunos nossos assistindo a live e alunos que agora também já estão formados. Essa mudança de paradigma é algo muito necessário dentro da nossa profissão. Então, realmente, seja urbano com outro colega, realmente traga isso para dentro da nossa advocacia. E se caso presenciar, não se cale, porque se o advogado for tolhido, você também, consequentemente, você está sendo enfraquecido. Exatamente. Se você, advogado ou advogada, fica feliz por ver um outro advogado, pelo simples fato de estar do outro lado da mesa, tendo sua prerrogativa violada, você tem um grave problema, você precisa de tratamento. Sim, você não pode se alegrar com isso, em hipótese alguma, até porque é a velha máxima, em um nós somos todos, e em todos nós somos um. Quando a Valéria foi violada em suas prerrogativas, numa audiência de juizado, eu me senti ofendido aqui no norte do estado de Mato Grosso. E mesmo sendo homem, mesmo isso não tendo acontecido comigo, eu preciso ter essa empatia, essa capacidade de me colocar no lugar das pessoas e entender que o que acontece com ele pode eventualmente acontecer comigo. E aí, Cíntia, você está coberta de razão. É uma mudança
de pensamento, é uma mudança de comportamento. O meu querido professor João Benetti, que é o nosso presidente do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB, ele disse que advogado, você não faz amigo advogado estando de gravata. Porque a gravata, o terno, o blazer, o palitozinho das mulheres, ele é como se fosse a nossa roupa para a guerra. Escudo, né? Escudo protetor. E é o nosso escudo. Aquilo ali faz parte daquela carapaça que nós precisamos vestir todo dia para enfrentar as muitas mazelas do Poder Judiciário, enfim, da falta de estrutura. E ali, naquele cenário, você também vê o outro advogado como um combatente de alguma forma. Mas nós precisamos entender que nós não nascemos de gravata, que nós estamos defendendo direitos que não são nossos. Eu não posso de forma alguma me alegrar por ver um advogado tendo suas prerrogativas sendo violadas. E se você se alegra com isso, você tem um problema, precisa urgente de um médico. E, professor, só para que os nossos alunos tenham a visão bem prática do assunto, quando acontecer uma violação das prerrogativas, estando inseridos no contexto dos incisos 2 ao 5 do artigo 7º do Estatuto, o que fazer, como começar, como ir, como comunicar à autoridade, né? Como se dá isso na parte prática? Porque às vezes falta para a gente a compreensão de como tudo isso acontece na prática se você não tem essa expertise, igual o professor tem, de estar todo dia na prática penal. Por exemplo, uma advogada civilista que teve nesse contexto, né, o seu direito tolhido porque foi verificar a questão de um cliente preso por prisão de alimentos. Então, aconteceu a violação de prerrogativas nesse contexto do inciso 3, por exemplo, não ter acesso ao seu cliente e tudo mais. Como ela faz, já que ela não tem essa expertise do trâmite penal? Então, só para a gente, né, ir finalizando com coisas bem palpáveis para tudo isso. Perfeito. O importante é que o advogado ele consiga, neste caso seu em específico, muito provavelmente ele estaria em um ambiente de uma unidade prisional, de uma cadeia pública, enfim. Ali, os atos praticados por eles não são colocados no papel. Ele apenas quer uma entrevista com o seu cliente. Então, ele não consegue um registro probatório deste impedimento, até porque a autoridade, pelo menos é isso que eu tenho visto na prática, a autoridade não vai te dar uma certidão dizendo que te impediu de falar com o seu cliente. Ele simplesmente vai virar as costas e vai deixar você falando sozinho. Daí a importância de você conseguir um registro disso. E hoje, com a nossa tecnologia, com os nossos celulares, é perfeitamente possível. Aliás, o Código de Processo Civil hoje já traz um dispositivo que nos permite gravar as audiências para fins de arquivo pessoal, independentemente de autorização do magistrado que a preside. Então, é a mesma linha de raciocínio. Ainda que eu não consiga ter uma certidão do delegado de polícia, do diretor da unidade prisional, que se grave, que se filme, e depois você precisa encaminhar-se até a delegacia de polícia e ali registrar um boletim de ocorrência. Caso queira fazer na modalidade notícia-crime, que o advogado pode fazê-lo, também é possível. Feito o boletim de ocorrência, inicia-se então a persecução penal na fase extrajudicial, que é a formulação ali do termo circunstanciado de ocorrência. Esse termo circunstanciado concluído, fórum, distribuição obrigatória para juizados especiais em razão do quantum da pena, e aí a tramitação é aquela que nós já conhecemos, audiência preliminar, tentativa de composição civil dos danos, transação penal, não sendo possível oferecimento de denúncia, e aí resposta... A lei, na verdade, do juizado especial, ela tá um Frankenstein, né? Porque nós temos tanto enunciados de fonagem, de não sei mais o quê, de alterando os seus termos da lei, que é difícil até você dizer como é que deve acontecer uma audiência no juizado. Mas, a rigor, a audiência deveria ser una com todos os atos praticados, tanto pelo Ministério Público como pela defesa, na mesma audiência. Mas o mais importante disso tudo, e eu acho que é despiciendo eu explicar o procedimento junto à delegacia e o procedimento em juízo, é que o advogado consiga fazer uma prova desta violação. A ausência desta capacidade probatória de demonstrar que a violação ocorreu e essa violação foi dolosa, foi assintosa, isso pode gerar para ele depois um revés. A exemplo do que acontece com nossas representações nas corregedorias. Em Sinop, nós temos 2 ou 3 casos emblemáticos de advogados que representaram magistrados e, diante do arquivamento prematuro destas representações, responderam a ações indenizatórias com valores estratosféricos, né? Então, o advogado precisa ter este cuidado.
Não importa o que você acredita, Cíntia, não interessa o que você acredita, Maiara, não interessa o que eu acredito. O que interessa é o que nós podemos provar. Então é necessário um elemento mínimo de prova acerca da violação. E fora essa questão também de ir na delegacia dentro do sistema OAB, porque assim, o que a gente percebe, principalmente com os jovens advogados, ir até a delegacia, muitas vezes não sabendo o que vai acontecer de ali em diante, a pessoa simplesmente não vai. Então, quais são os canais hoje e dentro do sistema? A comissão de prerrogativa poderia ajudar? Existe um canal, por exemplo, procurar o próprio tribunal de prerrogativa para que ele também auxilie esse advogado? Isso é possível? O que o professor percebe aqui na sua atuação prática? É perfeitamente possível, é recomendável, inclusive, o advogado ele pode ir sozinho numa delegacia de polícia formular esse boletim de ocorrência? É óbvio que ele pode. Mas é melhor que ele já esteja, neste momento, acompanhado dessa estrutura que a ordem tem de fiscalização da observância de nossas prerrogativas. Nas subseções, através de suas comissões, aqui em Sinop, que é onde nós residimos, nós temos uma comissão de prerrogativa extremamente ativa, capitaneada pelo Dr. José Everaldo, para quem eu mando, inclusive, um abraço, e esta comissão, ela possui celulares de plantão, então não tem hora do dia, não tem local, aonde houver um advogado violado, ali estará a ordem dos advogados do Brasil. Mas isso é imprescindível que ele esteja acompanhado da ordem para a lavratura do BO? Não. É recomendável que ele assim o faça, até porque a autoridade policial, seja o escrivão, seja o investigador, seja o próprio delegado, já verá que ali não está apenas o advogado desrespeitado, mas sim toda a classe dos advogados. E um presidente de subseção, um advogado, ele representa mais de 1.200.000 colegas espalhados por todos os rincões deste Brasil aí de tamanho continental, né? Eu não sei se dá tempo de nós falarmos, mas nós temos algumas vitórias que partiram aqui de Sinop também. Então, vejam todos como que é importante, se tem a dúvida se aquilo é uma violação ou não, levar isso em diante, ao menos conversar com outro colega para realmente confirmar. Doutor Felipe, conta pra gente aquela situação do inquérito que era impossibilitado aos advogados e tinha uma norma da Polícia Federal e isso acabou partindo daqui de Sinop e como estamos hoje. E aí isso é muito interessante para nós entendermos como se trata de um sistema, onde cada peça possui sua importância. Delegacias e departamentos da Polícia Federal existem em todos os estados do Brasil. A normativa que nós acabamos atacando ela aqui através da OAB, é a mesma normativa que se aplicava a São Paulo, ao Rio, ao Mato Grosso do Sul, enfim, a todo o território nacional. E essa normativa impedia o advogado de ter acesso a inquéritos sem a procuração, em descompasso absoluto com o que diz o artigo 7º do nosso Estatuto da Advocacia. O que nós fizemos? Através da nossa comissão de prerrogativa, e eu acompanhei isso de perto porque era ainda o presidente à época, nós fizemos um estudo sobre isso, sobre esta instrução normativa da Polícia Federal, da Corregedoria Geral da Polícia Federal, e encaminhamos ao Conselho Seccional para o seu Tribunal de Defesa de Prerrogativas. O Tribunal de Defesa de Prerrogativas compila estas informações, e como a instrução ela parte de um ente da União, né, que é a Polícia Federal, com atuação em todos os estados, a competência para melhor atacar essa decisão é do próprio Conselho Federal. Então, isto foi encaminhado para a Procuradoria de Defesa das Prerrogativas do Conselho Federal, e ali foi, então, ajuizada uma determinada medida, e esta medida acabou com a procedência e com a revogação desta instrução normativa. Infelizmente, isso não resolveu todos os problemas. Passamos 2 ou 3 anos em tempos de calmaria, mas nesses últimos 6 meses eu já percebi que de novo começaram a criar problemas. E aí nós, que somos insistentes e fazemos contraposição por natureza, vamos fazer de novo exatamente o mesmo serviço. Levar ao conhecimento da seccional levar ao conhecimento do Conselho Federal, para que o Conselho Federal, então, atue e consiga a revogação dessas disposições que são infralegais, né, não decorrem de lei, e sim de uma instrução normativa interna, e que, de alguma forma, violam, afrontam o que diz uma lei federal, que é a Lei 8.906. E percebam como o sistema é forte se a gente o faz forte.
Então, não importa se isso aconteceu no norte do estado do Mato Grosso ou se isso aconteceu numa grande capital. O sistema é forte a partir do momento em que nós nos unimos em prol de um bem comum e nós materializamos isso. Porque não adianta a gente ficar, às vezes, colocando em rede social, reclamando... Perfeito, Mayara. Perfeito. Enfim, na confraternização da UAB, reclamando contra, às vezes, aqueles que nós elegemos dentro do sistema. Nós precisamos, como se diz, dar a cara para bater e falar, não, eu sou advogada, eu sei como se faz, eu sei como é o procedimento, vamos conversar com quem é de competência, com o presidente da comissão, com o presidente da subseção, vamos formalizar, porque se eu formalizo aqui numa subseção, se a outra formaliza, poxa, então é algo que acontece, né, diuturnamente, então vamos dar atenção para aquilo. Então, o nosso sistema democrático, ele é burocrático, mas ele é a garantia de que nada vai acontecer por boca. Hoje vai acontecer uma coisa, amanhã vai acontecer outra. Então, é por isso que existem essas regras, essas formalidades. E quando eu me aproximo do sistema OAB, eu percebo que ele está por mim. E aí eu consigo entender como pensam os dirigentes de ordem, que às vezes precisam tomar decisões delicadíssimas, como nesse momento que nós estamos vivendo, e se vê às vezes assim, querendo até fazer mais, mas com impossibilidade às vezes financeira, econômica, de logística, às vezes as subseções são tão longe que não conseguem chegar a tempo, ao passo que necessita. Então, eu sempre falo, fazer parte do sistema OAB muda o seu olhar sobre a sua profissão. Você entende... Infelizmente, né? Infelizmente, a OAB não é onisciente, não é onipresente, não é onipotente. Se ela não for formalmente provocada, se não chegar ao conhecimento dela e o advogado sabe como fazer essa provocação, tudo fica muito mais difícil. Conhecer o sistema, de fato, vai abrir inúmeras portas e vai garantir uma melhor defesa de suas próprias prerrogativas, né? Com certeza. Essa necessidade mesmo do advogado exercer a voz ativa dele, né? Teve até alguns comentários ali, eu gostei bastante de um que falava assim, começar com respeito para exigir respeito. Era mais ou menos nessa ordem. Então, realmente, aquilo que fala lá no artigo 6, né, do nosso estatuto, e depois realmente vem, são direitos do advogado. Se a gente realmente cumpre o nosso dever de casa, que é tratar o outro com empatia, sendo humano e respeitoso, a partir dali aconteceu algo que não está seguindo o cronograma que deve ser, nós não devemos nos calar. E essa verdade, ela precisa estar internalizada dentro da gente. Porque, num primeiro momento, onde foi que eu errei? Será que eu sou culpado? De alguma forma eu provoquei isso? É porque eu sou jovem? É porque eu sou, tenho tantos anos? É porque o juiz é novo? Eu sou mulher, né? É porque eu sou mulher? Não. Entenda que você está ali diretamente sendo atingido, mas indiretamente todos nós estamos sendo também violados. Então, essa importância, colegas advogados e advogadas, falem, não se calem. No mínimo, na mínima violação, se sentiu desrespeitado, porque aquilo que o professor Felipe falou é verdade. Hoje é um desrespeito, amanhã é outro, e amanhã simplesmente torna natural. É natural. Então, as pessoas às vezes falar num tom jocoso, fazer uma piada, e outra, colocar em descrédito você na frente do teu cliente. E nós sabemos que a reputação dentro da advocacia é algo que se conquista. E você manter isso, um bom nome pautado na ética, é algo difícil e é um desafio. É um desafio. Então, realmente, deixar que a nossa imagem, o nosso nome, ele seja de alguma forma só sofrendo aí resquícios por mau uso de alguma autoridade, isso é preocupante. Isso pode ter um efeito, reflexo extremamente negativo dentro da advocacia. E, inclusive, fazendo que outras pessoas não cheguem a contratar. Porque às vezes falam, poxa, fui na audiência, mas o juiz montou acabou em cima da cabeça do meu advogado e ele não falou nem precisa nada. De advogado, né? Não precisa. Tipo, se eu soubesse que seria assim, e até desfazer, diz aquela história, né? Que você joga um travesseiro de pena e você vai tentar recolher, nunca mais você vai conseguir recolher todos. Então, realmente, essa nossa imagem, construir isso pautado em cima de ética, de qualidade técnica, é realmente de extrema importância. Gente, eu acho que a nossa live vai cair a qualquer momento, porque pelo meu cronômetro já deu 1 hora. Então, eu quero passar para o professor Felipe fazer as considerações finais dele. Infelizmente, gente, como a gente imaginou, não deu tempo de ler todos os comentários, interagir com vocês. Isso teria que ser realmente conteúdo para um webinar com o professor Felipe, porque tem muita coisa para a gente trabalhar. Mas eu acredito que o objetivo desse bate-papo, desse conteúdo,
tenha sido cumprido, que foi realmente expor a vocês as nossas prerrogativas, o que é a lei de abuso de autoridade, o que é esse artigo 7º-B, em que ele se encaixa, né? Qual é o procedimento dele, por que ele é tão importante, porque o legislador pensou na advocacia quando inseriu esse dispositivo. Então, professor, fique à vontade para suas considerações. Eu que agradeço vocês duas. Ops, de novo, eu que agradeço vocês, agradeço aos advogados do futuro, agradeço a todos que tiraram esse tempinho para estar conosco. Foi um grande prazer. Essa é a minha primeira live, tá? Olha a honra que nós estamos tendo! Para falar que eu nunca aprendi nada com vocês é mentira. Eu aprendi a fazer uma coisa espetacular. Nós nos reinventando neste momento em que se exige uma nova forma de comunicação. Então eu fico muito satisfeito, quero parabenizar vocês pela iniciativa e me colocar à disposição. Esses dias que parecem dias ociosos, nós podemos converter isso em produção científica, em produção intelectual, falando a advocacia sobre temas tão importantes como esse. Um beijo para vocês, eu que agradeço por tudo. E para quem a gente já tinha mencionado, nós já tivemos 2 oportunidades de fazer curso com o professor Felipe e também temos lá dentro do nosso Instagram um Momento Ética. Justamente, a gente acredita tanto na disseminação desse conteúdo que ética e prerrogativa é um assunto de extrema relevância para a gente. E com certeza, já posso aqui deixar um spoiler para vocês, que tem que vir novidade com o professor Felipe, né? Não tem jeito!